Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui o nosso giro de notícias. Antes do vídeo, como de costume, vou pedir apenas pra vocês deixarem o like, peço humildemente, clica embaixo no gostei, ajuda demais e não custa nada, é rapidinho. Clique no like e na sequência pode aparecer um botão escrito Hypar. Se aparecer o Hypar, clica que você fortalece mais ainda. E principalmente, se inscreva aqui no canal. Muitas pessoas veem os vídeos todos os dias e acabam se esquecendo de se inscrever. Então, veja se é inscrito. Se não for, se inscreva, deixa o like, deixa o hypar e bora conferir aqui o nosso giro de notícias. O UFC tá vivendo uma situação muito complicada e eu vou mostrar tudo que tá rolando aqui pra vocês. Bizarro, pessoal. Não me recordo de uma situação parecida. Fiquem até o final. Fiquem até o final que uma peça vai conectando na outra, certo? Bora conferir. Tá aí, pessoal, bora começar aqui com as declarações do Joshua Van. O Joshua Van que enfrenta o nosso campeão Alexandre Pantoja nesse sábado pelo cinturão. Ele declarou o seguinte quando perguntado sobre a luta. Abre aspas. Eu não tenho nenhuma estratégia, sendo sincero. Você pode fazer planos e coisas do tipo, mas quando a luta começa, tudo pode virar um jogo completamente diferente. O que o Pantoja trouxer, eu estarei pronto. Eu vou nocauteá-lo em 3 rounds. Fecha aspas aí, declarando o Joshua Van. Falando que não tem uma estratégia, que tudo pode mudar, só que eu já não concordo aqui com o pensamento dele. E eu acho que se eu fosse apostar em um resultado, ele tava falando em nocautear o Pantoja, né? Só que detalhe, Alexandre Pantoja nunca foi finalizado na sua carreira, nunca foi nocauteado e nunca foi finalizado. Às vezes que o Pantoja perdeu foi por decisão. Se eu pudesse dar um palpite aqui nessa luta, eu acho que o Pantoja vai finalizar o Joshua Van e vai fazer mais uma defesa de cinturão. Olho no Pantoja, a gente tá vendo aqui o maior lutador da história da categoria do peso mosca. Ele e o Demetrius Johnson ali lado a lado, mas se o Pantoja continuar nesse ritmo, vai ficar grande pra divisão. O cara vai passar aí, o Demetrius Johnson tá enfrentando adversários mais qualificados e, na minha opinião, depois dessa luta aí, se ele vencer, ele já se torna o maior da divisão. O que vocês acham? E falando em Pantoja, falando na divisão do peso mosca, ele foi questionado sobre subir de divisão, porque não tá tendo mais luta pro Pantoja. Se a gente olhar o ranking, ele já passou o carro em geral. E aí, estão falando em uma possível luta do Pantoja contra o Merab, que também luta nesse mesmo card contra o Peter Yan. Quando perguntado aí sobre subir de divisão, o Pantoja respondeu o seguinte: se o O'Malley, se o Sean O'Malley tivesse com o cinturão, eu diria, tô pronto pra subir. Mas com o Merab é diferente, fecha aspas, demonstrando aí muito respeito ao Merab. O Pantoja falou que se fosse o Sean O'Malley, ele subia. Agora, contra o Merab, ele sabe que o buraco é mais embaixo. E ele continuou, olha só. Abre aspas, eu e minha equipe estamos falando sobre subir de categoria, mas precisamos de tempo para entender a mudança no meu corpo para 61 quilos. Todo mundo assistiu Weili Zhang quando lutou contra a Valentina Shevchenko. É completamente diferente, por causa da diferença de tamanho. Fecha aspas, declarou aí o Alexandre Pantoja, ou seja, ele pode subir, já tá conversando com a equipe, e é como eu falei, se ele vencer o Joshua Van, não tem mais oponente pra ele na divisão. Ele pode ficar na divisão, passando o carro em geral e se tornar, com vantagem aí, sem questionamentos, o maior peso mosca de todos os tempos, ou pode subir de divisão e buscar fazer história lutando contra o Merab. E aqui eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Eu confio muito no Pantoja. O Pantoja hoje é um dos melhores lutadores do UFC, só que eu acho que lutar contra o Merab é complicado. O estilo de luta, o Merab é muito chato e se eu tivesse aí agenciando o Pantoja, eu acho que é melhor ele ficar na divisão do peso mosca. Ele nasceu pra essa divisão e ficar enfileirando todo mundo aí e fazer história. Mas falando de desafios, entretenimento, com certeza, em uma luta dele com o Merab, vai saber. O Pantoja é ótimo lutador, muito habilidoso, lutador completo e pode trazer desafios aí pro Merab, né? Mas vamos ver primeiro. Tem o Merab contra o Peter Yan e é isso. O que vocês acham? Gostariam de ver o Pantoja subindo de divisão pra enfrentar o Merab? Um desafio grande, hein? Buscando o duplo cinturão? Ou preferem ver o brasileiro na divisão do peso mosca fazendo história? Deixa aí a sua opinião nos comentários e bora pra próxima notícia. Paulo Borrachinha é conhecido por suas polêmicas. O Borrachinha divide os fãs brasileiros. Muitos gostam dele, enquanto outros odeiam. E recentemente a gente viu a luta do Charles do Bronx no Rio de Janeiro, vencendo o Matheus Garot. E uma coisa que chamou a atenção foi a reação do Borrachinha. Eu vou rodar aqui a reação do Borrachinha, vamos lembrar como que ele reagiu? Muitas pessoas falaram aí que ele não tava torcendo pro Charles, que ele tava torcendo contra. Olha só as imagens, eu trouxe até esse vídeo no canal, ó, se liga aí. Tá aí as imagens na tela, ó. Olha lá. A reação do Borrachinha, ó. De novo, ó. E aí, muitas pessoas falaram aí que o Borrachinha tava torcendo contra o Charles. E aí, mais recentemente, o Paulo Borrachinha concedeu uma entrevista no canal da AG Fight e respondeu sobre o assunto. Olha só, vou rodar aqui pra vocês. Eu vi um vídeo no UFC Rio
Não sei se era no UFC Rio, me disseram que era. Não sei o contexto. Nas redes sociais falando que você tava torcendo contra o Charles. Você já viu esse vídeo? Eu vi. Que acaba a luta, você faz uma cara meio de, putz, é verdade isso? Não tava torcendo contra. Tá bom. É sempre bom, né? É bom, né? É bom tirar a pergunta. Porra, torcer contra o Charles no UFC Rio? É de sacanagem também, porra. Não tava, não torce não. Não é amigo do Matheus Gamrot, né? Não. Não tem, tipo assim, fazer análise de sommelier de reação de react, né? Não tem como, né? Não tem como. Aí, pessoal, vocês viram aí o Borrachinha falando que não tava torcendo contra o Charles. E é isso. Vamos confiar aí no Paulo Borrachinha, né? Porque realmente, torcer contra o Charles no UFC Rio tá de sacanagem, né? Mas o Borrachinha falou que isso daí não é verdade, né? Parece que ele tem uma treta aí com o Charles, pelo que eu fiquei sabendo e tudo mais. Mas enfim, o que vocês acharam aí? Acham que o Borrachinha tá sendo sincero aqui ou que não? Que ele tava realmente torcendo contra o Charles, que a reação não mentiu? Deixa aí a sua opinião nos comentários e bora pra próxima notícia. Falando em Paulo Borrachinha, olha só. Parece que a próxima luta do brasileiro já tá sendo negociada. Primeiramente, a gente tem aqui, ó, o Chara Bullet, o Pirata, falando o seguinte. E detalhe aqui, ele tá sem o dente ainda, né? Ele que perdeu o dente aí, acho que ele tá sem o dente até agora, em uma luta. Parece que o cara não botou um dente novo, tá lá, tá amassado, hein? E ele falou o seguinte, ó. Se a Paramount quiser, eu luto com o Paulo Costa e faço essa luta, uma luta épica. O Paulo Borrachinha fez a seguinte declaração em suas redes sociais. Abre aspas. Há uma energia diferente nesse drink, mas isso todo mundo já sabe. Das ruas do Brasil para o palco global do octógono, pude compartilhar meus dons com o mundo. Agora é hora de retribuir. Romandolitz, fevereiro, te vejo lá. Fecha aspas, declarando aí o Paulo Borrachinha. Tá aí, os lutadores que ocupam o 12º e o 13º lugar do ranking, o Borrachinha e o Romandolitz. Paulo Borrachinha tá mirando agora fazer mais uma luta e pegando o ritmo pra ir subindo e quem sabe muito em breve disputar o cinturão novamente. Como eu falei, ele tem aquela treta com o Chimaev e é isso. O que vocês acham? Gostariam de ver o Borrachinha enfrentando aí o Romandolitz ou o Chara Bullet? Ou melhor, o Adesanya? Parece que o Adesanya tá sem luta até agora. Eu acho que seria interessante a gente ver essa revanche, hein? Mas é uma luta difícil, a gente sabe. O Adesanya é um fenômeno. Quem que será que levaria melhor na revanche? Borrachinha ou Adesanya? Deixa aí a sua opinião nos comentários e bora pra próxima notícia. E falando na divisão do peso médio, como eu falei pra vocês, não tem muitos desafiantes. Quem apareceu concedendo aí uma entrevista e fazendo algumas declarações, como sempre, polêmicas, foi ele, o Sean Strickland. O Sean Strickland que tem o seu próximo adversário definido, o Anthony Hernandes, o Fluffy, só que os dois não querem lutar lá na Austrália, pela questão dos impostos. E aí o Sean Strickland falou que quer lutar contra o Fluffy nos Estados Unidos e continuou. Meio que sobrou pro Chimaev. Olha só o que ele falou. Abre aspas. A divisão do peso médio não existe. Estaria melhor se eu tentasse lutar pelo cinturão da categoria do meio pesado do que pelo cinturão do peso médio. Simplesmente não existe mais a divisão, cara. Isso é tudo que temos. Declarando aí o Sean Strickland se referindo ao Chimaev. Por quê? Olha só o que o Chimaev declarou. O Chimaev, que vem sendo muito criticado pela sua frequência, o cara tá lutando de ano em ano, ele declarou o seguinte, ó, abre aspas, vejo você depois do Ramadã, Imavov. Você tem tempo pra trabalhar no seu wrestling, irmão. Fecha aspas, declarando aí o Chimaev, ou seja, vai lutar só depois do Ramadã, lá pra abril, junho, julho, quem sabe. E depois podem anotar aí, depois que ele lutar ali contra o Imavov, é só 2027, então... É isso, é como o Strickland falou, é o que temos. Chimaev sendo aquele campeão chato. E eu já vou falar mais aqui pra vocês, pessoal. Chimaev, Makhachev, tudo Ev, né? Os caras vão lutar de ano em ano, isso já é certo, podem ter certeza aí. É difícil esses caras lutarem mais de uma vez por ano. Agora a gente tem o Topuria, que tá afastado, e aí o UFC fez esse negócio aí do campeão interino, né? Pat Pimblett contra Justin Gaethje, uma luta bizarra, deixou o Tsarukyan de lado. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo, pessoal. Só tô fazendo um comentário aqui, vocês vão ver só toda a patifaria que tá rolando aí dentro do UFC. Fica até o final que eu vou mostrar pra vocês. E também agora tem o Tom Aspinall, que tá aí com uma lesão no olho, ou seja, a gente tem 4 campeões aí das principais divisões, todos inativos, todos sem previsão de retorno. Ou seja, o UFC tem que agilizar aí o negócio, tem que pressionar. E falando em pressionar, olha só essa declaração do Hunter Campbell, um dos principais representantes do UFC, um dos presidentes. Olha só o que ele falou. Olha só, vazou uma informação aí que o Hunter declarou o seguinte, ó, que o UFC vai liberar, vai demitir lutadores que ficarem por períodos extensos sem lutar. Ou seja, o cara ficou muito tempo sem lutar, tá muito tempo ali, entre aspas, descansando, não tá ativo. É rua, vai ser mandado embora.
Agora o negócio aqui é o seguinte, será que isso daí se aplica aos campeões? Quanto tempo que é muito tempo sem lutar? 1 ano, 2 anos? Como que vai ser essa política? Na minha opinião, eu acho que os lutadores aí que tem o cinturão tem que pelo menos fazer 2 defesas de cinturão por ano. É o suficiente, dá pro cara tirar férias, dá pro cara ficar tranquilo, e é isso. Eu acho que deveria ter uma atualização aí no contrato do UFC, claro, com alguns termos, né, se o cara realmente se lesionar ali e passar nos médicos do UFC, porque tem gente aí forjando exame, né, o próprio Tom Aspinall estão falando ali que o laudo médico dele é falso, o Dana White tá tretando com ele, a gente vai falar sobre isso também, mas é isso, o Hunter falando aí que vai, liberar lutadores que ficarem inativos. E falando no Tom Aspinall, pra gente já aproveitar o gancho aqui, olha só, o Tom Aspinall participou de uma entrevista recente ao canal do Ariel Helwani. Ele falou pela primeira vez após aquele cutucão no olho na luta contra o Ciryl Gane. Depois da luta, o Dana White declarou o seguinte, abre aspas, o Tom Aspinall estava sangrando. Ele não quis continuar na luta, fecha aspas, declarou aí o presidente do UFC, o Dana White, logo após a luta. E aí o Tom Aspinall foi perguntado ali sobre esses comentários do Dana na entrevista do Ariel Helwani, eu trouxe essa entrevista completa aqui no canal. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu não converso com o Dana White, o que ele falou me decepcionou, fecha aspas, e declarou aí que tá tendo um abalo na relação com o Dana White, né? Os caras nem se conversam, o Tom Aspinall tá insatisfeito com toda a situação, e é isso, uma nova novela. E como eu já falei aqui, a gente já sabe, pode ser que o Poatan lute pelo cinturão do peso pesado contra o Ciryl Gane. Vamos ver como que vai ser o desfecho dessa história. E agora falando de Islam Makhachev, o UFC entrou em contato com o Islam Makhachev para ele liderar o card de janeiro, o primeiro card do ano e o primeiro card com a Paramount. E o cara simplesmente recusou. Olha só, vou ler aqui para vocês a manchete. Islam Makhachev foi oferecido para liderar o card de janeiro contra Kamaru Usman ou Ian Gary como possíveis adversários. Olha só, entraram em contato ali com o empresário, com a equipe do Islam, com a equipe ali do Khabib, com o pessoal, para ele fazer uma luta em janeiro ou contra o Kamaru Usman ou contra o Ian Gary. E vale ressaltar aqui, o Makhachev não sofreu nenhum dano na sua última luta, controlou o Jack Della Maddalena a luta inteira e saiu inteiro. Tá cortando pouco peso, então eu já vou fazer aqui o meu ponto de observação. Dava sim para ele aceitar essa luta, mas olha só, abre aspas pra fala do Ali Abdelaziz. O UFC entrou em contato comigo, eles estavam querendo que o Islam lutasse no card principal de janeiro, liderar o card de janeiro. O Islam pensou sobre isso, pensou na possibilidade, e o Khabib apareceu e falou, abre aspas, ei, cala a boca, fecha aspas, declarando o Khabib, colocando já um ponto final. E o Ali Abdelaziz continuou, sinceramente, o nome do Kamaru Usman e do Ian Gary estavam nessa mesa, nessa negociação. Fecha aspas, declarando aí o Ali Abdelaziz em entrevista ao canal MMA Junk, ou seja, tudo isso daqui foi fala do empresário, isso daqui realmente aconteceu. Resumindo, o UFC entrou em contato, queria o Islam lutando ali no card de janeiro, ou contra o Kamaru Usman, ou contra o Ian Gary, o Islam mostrou interesse, o Khabib apareceu e mandou um cala a boca, colocando um ponto final, não deixou, não liberou o Islam Makhachev. O cara manda na carreira do Makhachev. Isso daqui pra mim, pessoal, já vou falar pra vocês, isso aqui é ridículo. Ah, não, isso aqui já não dá não, isso aqui é ridículo. O cara querendo lutar, querendo fazer história, e o Khabib ali na bota, o Khabib não deixando a roda girar. Tem o ponto aqui do Khabib, que é o quê? Período de preparação, com certeza tem os motivos deles, só que o que me incomoda aqui é essa submissão aí do Makhachev. O cara não pode tomar uma decisão por conta própria. O empresário também entra no meio, e quando não é o empresário é o Khabib, e vocês viram aí, falando aí pra calar a boca que não teria essa chance. Tá aí, pessoal, o que a gente tá falando aqui. O UFC tá vivendo aí uma palhaçada, é lutadores que não querem lutar, os campeões, que demoram pra lutar. Esse que é o problema, é lutar de ano em ano, ficar escolhendo situação 100% perfeita. O cara quer tudo redondinho, não pode ter um pontinho de interrogação que eles já não querem ali pisar na água. Dá pra entender. Olhando o lado profissional do cara, ele defende ali o que é dele, o legado dele, o cinturão, não quer correr risco desnecessário. Mas olhando pelo lado dos fãs, até na minha opinião aqui como fã, isso aqui é um saco. Isso aqui é um saco. O que vocês acharam do Khabib entrando no meio, não deixando o Makhachev já lutar agora em janeiro? Deixa aí sua opinião nos comentários. O que você acha dessa situação toda? E bora pra próxima notícia, que tá seguindo a mesma linha aqui. E como eu tô falando, pessoal, os fãs, os jornalistas, todo mundo aí que acompanha o UFC não tá aguentando ver essa situação. Quem apareceu foi o Ariel Helwani. O Ariel Helwani é o maior jornalista da atualidade do MMA. O cara é muito influente e tem uma opinião muito sensata. O cara não fala muita besteira não, muito pelo contrário.
tem muita lucidez nos seus comentários. Olha só o que ele declarou depois que começou a pintar o nome do Kamaru Usman como o possível adversário do Islam Makhachev. Abre aspas aqui pra fala do Ariel Helwani. Assim como o John Jones versus Miocic vão dar pra ele, o Kamaru Usman, o title shot, e ele vai se aposentar depois de perder para o Islam Makhachev. É exatamente como vai acontecer. E todos os outros jovens famintos e vindo de vitória terão que esperar. Ou seja, o Carlos Prates, o Morales, o Ian Gary. Tudo vai pausar, porque todos eles estão juntos, têm o mesmo empresário, e ele é próximo ao Dana White. Então teremos essa luta principal que nenhum de nós quer ver. Ninguém, fecha aspas, declarando o Ariel Helwani referente à luta de Makhachev e Kamaru Usman. O cara descascou. E aí, o Kamaru Usman ficou pistola, ficou bravo, apareceu rebatendo o cara. E é como eu falei, o Ariel Helwani é o maior da atualidade aí no meio do MMA. O cara é o mais famoso, já ganhou prêmio, ele tem muita influência, tem muitas visualizações, e quando ele fala, muitas pessoas compram a ideia. Então, colocou a merda aqui no ventilador, né? Expôs a situação do empresário, da relação do Dana White. A gente tá sendo manipulado. E aí o Kamaru Usman ficou pistola e respondeu, olha só. Abre aspas para a resposta do Kamaru Usman. O Ariel Helwani não tem qualificação para dizer quem merece uma chance pelo título. Fecha aspas, declarou o Kamaru Usman. E aí o Ariel Helwani já respondeu na hora. Abre aspas. Um cara que não venceu, lutou menos de 2 vezes desde 2021 e tá 1-3 nesse período, e eu que sou audacioso por dizer que ele não merece disputar o título, fecha aspas, declarando aí o Ariel Helwani. É isso, né, pessoal? Realmente, não é o Kamaru Usman que merece a chance. Ou é o Ian Gary, ou é o Carlos Prates, ou é o Morales. Tá na hora de parar de defender aí o Makhachev, parar de querer defender esse legado, porque legado tem que ser um legado justo. Os caras constroem tijolinho por tijolinho, vocês viram? O Khabib não deixou o cara lutar, e aí quer o Kamaru Usman, e aí conversa com o Dana White, e aí? E o mérito esportivo? E a opinião dos fãs? Cadê? Não importa de nada? Isso daqui é ridículo. A gente sabe. O Kamaru Usman, o empresário Ali Abdelaziz. Makhachev, Ali Abdelaziz. Aí tem o Dana White. Eles fazem o triângulo amoroso e decidem tudo. Tá de sacanagem, hein? Concordo aqui com o Ariel Helwani. Tem que girar a roda. Os jovens aí tem que lutar. Ian Gary, Carlos Prates, também tem o Morales. Tem que colocar o Makhachev pra correr um risco. Também tem o Shavkat Rakhmonov. Não é o Kamaru Usman que merece essa chance, não. Se acontecer, vai ser mais uma patifaria. E falando em patifaria, não dá pra deixar passar batido, não dá pra deixar passar em branco o que estão fazendo com o Arman Tsarukyan. Olha só a situação do Tsarukyan, situação complicadíssima. A gente tem o Topuria, que está afastado como campeão, o Tsarukyan, que é o primeiro do ranking, venceu agora o Dan Hooker, e a gente tem, em segundo lugar, o Charles, que vai lutar contra o Holloway, ou seja, Tsarukyan não luta com o Charles nem com o Holloway. Temos agora o Gate, que vai lutar contra o Paddy Pimblett, então o Tsarukyan também não enfrenta nenhum dos dois. E o Dan Hooker, que o Tsarukyan acabou de vencer. E aí, a única coisa que sobra aqui, ó, sobra nada. Só o resto. Sobrou o Matheus Gamrot pro Tsarukyan fazer mais uma luta. Por quê? Porque é isso, agora ele vai ter que esperar Justin Gate e Paddy Pimblett. O vencedor aqui vai sair com o cinturão interino. Vai enfrentar o Ilia Topuria no retorno. E aí, depois a gente tem o Charles e o Holloway, que vão estar com o cinturão BMF, um dos dois. E aí o voucher aqui, o nome, vai subir. Esses dois aqui vão ficar grandes aí para uma possível disputa de cinturão. Pode ser que o Tsarukyan fique sobrando de novo. A situação do cara tá complicadíssima, complicadíssima. Pode ser que o Tsarukyan fique chupando o dedo aí mais um tempão. E aí já acaba sendo injustiça, né? Por mais que eu não sou muito fã aí do Tsarukyan, isso daqui já é bizarro. Uma completa injustiça com o cara. E é isso. O que tá acontecendo com o UFC? Era pra ele estar lutando esse cinturão interino, né? Sacanagem aí com o cara. E aí, pessoal, com toda essa situação aqui, quem apareceu foi o Tsarukyan. O Tsarukyan apareceu tirando férias, não tem mais o que ele fazer, não tem luta. E aí quem apareceu também foi o Evloev. O Evloev, que vive situação parecida, já era pra ele ter lutado aí pelo cinturão faz tempo, só que um pouco diferente, né? Que é um cara aí que não empolga nada. O Tsarukyan ainda traz um pouco de empolgação, finaliza as lutas, é mais popular. E aí o Tsarukyan apareceu ali dando um rolê de jet ski e o Evloev falou o seguinte, ó: leva eu com você, querendo tirar umas férias também, porque o cara também vai ficar sem luta. E aí o Tsarukyan falou: voa, pode voar pra cá. Continuamos sem lutas. E é isso. Os dois aí tirando sarro da situação, que na verdade é uma situação frustrante aí, né? Principalmente pros atletas. E aqui, pessoal, só ressaltando, né? Paddy Pimblett aí, que ganhou a vaga pra disputar o cinturão interino no lugar do Tsarukyan. Olha só os últimos adversários dele, ó. As idades na época da luta, ó. A gente teve aí o Jared Gordon com 34 anos,
Tony Ferguson com 39 anos, Bobby Green com 37 anos, Michael Chandler com 38 anos e agora ele vai enfrentar o Justin Gage com 37 anos. Tá de sacanagem aqui o UFC, né? Tá de sacanagem aqui, colocando todas as situações aí favoráveis pro Paddy Pimblett. Aquilo, vende, dá mais entretenimento? Pode ser que sim, mas falando de mérito esportivo, isso daqui foi a maior patifaria da história do UFC. E falando em Paddy Pimblett e falando em Topuria, Makhachev, o que acontece? A gente já vem falando dessa super luta há muito tempo, né? Islam Makhachev contra Topuria. O Topuria participou de uma entrevista recente e declarou o seguinte, ó, abre aspas, eu tenho Paddy Pimblett em mente, se eles não quiserem me deixar subir pro meio médio. Mas o duelo que eu tenho vontade de fazer seria contra o Islam pelo terceiro cinturão. Mas vamos ver, talvez eu faça uma luta e depois isso. Talvez tenha uma data no verão pra subir de categoria e lutar pelo terceiro cinturão. Ou quem sabe, lutar por um novo cinturão, chamado o cinturão peso por peso, num peso casado, onde nos encontramos pelo topo do peso por peso, pelo número 1 do peso por peso, tá sugerindo aqui o Ilia Topuria, né? Fecha aspas aí, é isso, falando aí sobre um cinturão peso por peso, o que eu acho que já é difícil do UFC fazer. Eu vou falar mais pra vocês aqui, o Topuria, ele tá perdendo a noção da realidade. Esse cara aqui, ele tá achando que ele é o novo McGregor. Ainda não chegou nesse patamar. Ele tá forçando muito a situação, tá querendo já colocar o nome dele acima do próprio UFC. Como que o UFC vai lançar um cinturão peso por peso só pra ele lutar contra o Makhachev? E as outras divisões? Aí, cinturão peso por peso, luta o Pantoja contra o Tom Aspinall também, se os dois estiverem ali no número 1 e número 2. Sem noção demais aqui o Ilia Topuria, mas o que pode acontecer, e que já foi falado antes, é do UFC fazer um novo cinturão, só que em uma nova categoria de peso, se eu não me engano, 74 quilos, uma divisão entre o peso leve e o peso meio médio. Isso sim é interessante. Por quê? Porque o UFC já pode dar uma atacada aí pra acabar com essa falta de lutas, né? Lutadores campeões inativos, porque isso daí vai prejudicar alguns cards esse ano. Então vai ter mais um campeão numa divisão que vai empolgar. E aí a gente vai ter uma migração de lutadores do peso leve e do meio médio para essa nova divisão. Vai ser uma divisão muito competitiva e nada melhor do que inaugurar essa divisão com essa super luta, Makhachev e Topuria. Pode ser que isso sim aconteça. Agora, cinturão peso por peso, não. E só pra finalizar aqui, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Por que eu tô criticando agora aqui o Topuria? Porque o cara tá fazendo uma coisa aí que, na minha opinião, vergonhosa, bizarra. Olha só. Tô trazendo aqui pra vocês a lista de lutadores ativos mais seguidos no Instagram, ou seja, os lutadores do UFC que tem mais seguidores. E o Topuria tá em primeiro. Parece que daqui uns dias atrás, na verdade aqui, faz uns 4 ou 5 dias, o Topuria ganhou 700 mil seguidores do nada. Do nada o cara ganhou 700 mil seguidores. Ele tá comprando seguidores, isso não é de hoje. Na luta do Charles ele comprou seguidor, ele vem comprando e comprando seguidores sempre quando luta, sempre quando alguém passa ele. Ou seja, o que aconteceu? O Makhachev passou ele depois da luta do Jack Della Maddalena, só que o Makhachev realmente é popular, a gente sabe, o cara é uma estrela, principalmente lá na Rússia, lá nos países muçulmanos, o cara é uma estrela, ele, o Shimaev. E aí, o Makhachev passou ele e ele fez o quê? Toma, comprou 700 mil seguidores pra passar o Islam. E aí, ó, o cara aqui falando, ó, meu brother, eu entrei no perfil do Topuria e só tem bot, só bot, o cara tá comprando seguidores. E a lista é o seguinte, né, já vamos riscar o Topuria aqui, porque na minha opinião, isso aí é ridículo. A gente tem o Islam Makhachev, o lutador mais seguido, Shimaev, Charles do Bronx, Adesanya, Alex Poatan e o Paddy Pimblett, olha só, o Paddy Pimblett, que é popular, por isso que a gente vê aí esse investimento no inglês. Mas enfim, pessoal, só trazendo aí a curiosidade pra vocês verem aí como que rola uma manipulação. Negócio não é muito bem assim que funciona. O Topuria não é essa estrela toda, não. O cara tá comprando seguidor, tá querendo aí coisas que fogem da realidade, como eu falei, esse cinturão peso por peso. E é isso. Vamos ficar por aqui. Esse foi nosso giro de notícias. Deixa aí sua opinião, o que você acha aí dessa situação toda. Também essa situação que o UFC vem vivendo. Deixa aí nos comentários. Deixa o like também aí se você viu o vídeo até o final, ó. Muita atenção, viu o vídeo até aqui? Deixa o like, deixa o hypar. E principalmente, se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as notícias atualizadas do UFC, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, que tá rolando ali no cantinho, ó, a entrevista do Tom Aspinall. Ele falou sobre tudo. Confere lá, que tá muito bacana, certo? Tamo junto.